Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para a terceira aula e hoje a parábola do joio e do trigo. Eu gosto muito. Tudo na Bíblia que aponta para a parte escatológica, eu gosto demais, muito mesmo. Segundo ano nós vamos ter aula de escatologia. Você vai aprender muito. Essa parábola está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 24. Então ela vai do verso 24 até o verso 30, e aí Jesus ele volta no verso 36 ao verso 43, explicando essa parábola. Então nós vamos ver nessa parábola que o reino de Deus é o reino que cresce, e ele cresce em um campo de batalha. Você entender as parábolas de Jesus é você entender o ensino de Jesus. Não tem como você entender o ensino de Jesus sem as parábolas. Por isso que essa aula aqui ela é tão importante. Então, se a parábola da semente, ela trata do tipo de solo, que é o coração, a parábola do joio e a parábola do trigo, ela trata do tipo de mundo, o tipo de mundo onde a semente é plantada. Então, Jesus não esconde o cenário. Ele fala assim, o reino não cresce em ambientes ideais. Não cresce. Mas é um campo onde há oposição infiltrada e há conflito. MacArthur vai observar que essa parábola ela é um retrato do conflito invisível que acompanha o avanço do reino. Por quê? Porque ela mostra que o inimigo atua não apenas por fora, mas no mesmo campo onde Deus planta os seus filhos. Gente, entender isso aqui é importantíssimo. Eu vejo pessoas entrando no Evangelho e ela acha que ela está entrando num parque de diversão. Você está entrando numa guerra, você está entrando numa batalha. Wayne Grudem vai acrescentar que a partir da doutrina do mal, que Deus, em sua soberania, permite a presença do inimigo. Não porque o mal escape do controle de Deus, não. Mas porque o seu propósito inclui paciência, misericórdia e tempo perfeito do juízo. Então Jesus descreve não apenas o crescimento do reino, mas o contexto espiritual onde o crescimento do reino ocorre. É um mundo onde trigo e joio compartilham o mesmo espaço. Ah, pastor, eu queria estar no meio só de trigo. Não, irmão, você vai estar no meio de trigo e no meio de joio. E isso vai acontecer até o dia determinado por Deus, até o dia do juízo. Então vamos entender, o reino cresce em meio à oposição do inimigo. Então Jesus diz que o reino é como um homem que semeia uma boa semente, mas enquanto todos dormem, vem o inimigo. Então o problema não está no semeador, não está na semente, nem muito menos no campo, mas agora ela está na ação maligna de um adversário que age nas sombras. MacArthur vai afirmar assim, Satanás planta falsos entre os verdadeiros, imitando o que Deus faz, infiltrando-se onde Deus trabalha. Então aqui, Jesus revela uma verdade profunda. E qual é? O avanço do reino não acontece em território neutro. Não. Existe uma resistência espiritual, existe sementes falsas, existe distrações, doutrina de demônios, pessoas que parecem trigo, mas não são. Vestem como trigo, falam como trigo, se comportam como trigo, mas são joios. E elas não estão longe, elas estão do nosso lado. Do nosso lado. Eu gosto muito quando o Wayne Grudem, na sua sistemática, ele fala dos anjos, da doutrina dos anjos e demônios. Então, entenda, o inimigo não cria nada, ele apenas corrompe aquilo que Deus plantou. E é por isso que Deus age. O diabo tenta imitar, distorcer e confundir. Então, o reino floresce em batalha, não em conforto, não é um parque de diversão. Enquanto você vai dormir, o inimigo está semeando joio, e ele semeia porque o desejo dele é paralisar o reino de Deus. Então, o joio ele se mistura com o trigo até o tempo determinado. Gente, eu gosto muito dessa parte aqui. Isso para mim, principalmente para mim que sou pastor no ministério, isso foi tão libertador. Porque
A grande tensão da parábola é que o joio e o trigo crescem juntos. E aí, quando os servos percebem que o campo está misturado, eles perguntam: Senhor, quer que arranquemos? Mas o dono ele vai responder: não, deixe crescer ambos até a colheita. Gente, eu gosto muito disso aqui, porque é um choque para quem espera um reino sem oposição. Jesus está ensinando que a presença do falso não vai invalidar o verdadeiro, não vai. Ele apenas revela o estado atual do mundo e da igreja visível. Por isso que a Bíblia vai falar que é bom que haja escândalo no meio dos santos. Ah, pastor, o que vão pensar? Irmão, é joio, não é trigo. Ah, mas eu fico envergonhado. Você é trigo. Se você é trigo, você é trigo. É joio. E o que foi libertador é que Jesus diz: deixam crescer ambos juntos. Porque vai chegar o dia que o joio vai ser separado do trigo. Não sou eu, pastor, que separo, não é você, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Então, na igreja visível, na igreja de Jesus, sempre vai haver verdadeiros crentes e falsos professos. Pessoas que estão professando uma fé falsa. Foi assim com Israel, foi assim com a igreja primitiva e continuará até o fim dos tempos. Então, Jesus não pretende purificar a igreja pela remoção imediata dos falsos agora. Isso pertence ao último dia. Então, vai haver convívio entre joio e trigo. E esse convívio, ele revela o quê? O estado caído do mundo. Ele revela a realidade da apostasia. Pessoas que já apostaram da fé. Ele vai mostrar o perigo do engano. Ele vai mostrar a necessidade de discernimento espiritual, sem precipitação. Porque se é joio, eu não vou me precipitar, não vou. E aí nós aprendemos que a paciência de Deus, ele não arranca antes da hora. Deus é longânimo, Deus é longânimo. O estupim de Deus é longo. Por quê? Porque Deus aguarda e espera que todos se arrependam. Então, a decisão do dono do campo, deixem crescer juntos até a colheita. Então, ele revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele é lento para irar-se, mas ele é abundante em misericórdia. Êxodo capítulo 34, verso 6. Então, MacArthur vai dizer assim: a hesitação divina não é fraqueza, mas é paciência graciosa. Deus deseja que todos sejam salvos. Deus poderia entrar com juízo agora, Deus poderia julgar agora, Deus poderia separar agora, Ele poderia arrancar o mal agora. Mas o que é que Deus faz? Ele espera. E Weingrud explica isso na doutrina da paciência divina, onde Deus retarda o juízo, e Ele retarda o juízo por quê? Porque Ele está salvando mais pessoas. 2 Pedro 3,9 traz esse entendimento. Ele está permitindo o amadurecimento do joio e o amadurecimento do trigo, para que no final seja impossível confundir. Então ele está demonstrando seu caráter, um caráter justo, porque ele vai separar, mas um caráter longânimo. E Deus espera que nessa longanimidade haja arrependimento. Porque arrancar antes da hora pode causar dano ao trigo. Isso, se arrancar antes da hora, poderia arrancar os novos convertidos. Poderia destruir processos. Poderia impedir o amadurecimento. É antecipar um juízo para qual o mundo está sendo preparado. Ouça isso. O mundo está sendo preparado para o juízo de Deus. Então, quando a gente vê nessa parábola, a demora de Deus não é ausência, é a graça de Deus em ação. E o que nós precisamos? O discernimento. O discernimento final não pertence a homens, mas ao Senhor. Eu te explico isso. Os servos queriam arrancar o joio e queriam fazer isso imediatamente. E muitos líderes e igrejas ainda querem. Eu falei que é libertador porque não é minha função arrancar o joio.
Quem vai fazer isso é o próprio Deus. Eu vou cuidar do joio como eu cuido do trigo. E Jesus está dizendo, essa separação não é trabalho humano. Como pastor de uma grande igreja, eu sou pressionado. Porque tem pessoas no nosso meio que você olha, é joio, é joio. E eu falo com alguns irmãos, não somos nós que separamos. Isso não é um trabalho humano, isso é um trabalho do próprio Deus. Por isso que Mateus 3,41 diz assim, o Filho do Homem enviará os seus anjos. Ou seja, não são os presbíteros, não são pastores, não são os apóstolos, não são os reformadores. Não. Não é qualquer instituição humana que vai exercer o juízo final. Então nós precisamos entender. Esta parábola do joio e o trigo, ela denuncia a arrogância espiritual de quem tenta fazer um julgamento final agora. Nós podemos discernir? Sim, devemos discernir. Separar definitivamente? Não, jamais, jamais, jamais. Lembre-se que somente Deus vê o coração, eu e você não. Então, qualquer tentativa humana de realizar o juízo final no tempo presente, inevitavelmente vai resultar em erros. Em erros. E, na medida que você julgar, é que você vai ser julgado. Então, vai gerar injustiça e perseguição ao próprio trigo, mesmo que a intenção seja arrancar o joio. Então, a igreja ela deve pregar, a igreja deve ensinar, deve corrigir, deve amar, disciplinar biblicamente quando necessário, mas nunca decretar quem será arrancado no fim. Então, no juízo final, vai separar o falso do verdadeiro. Então, a parábola, ela culmina no dia da colheita. Recolherão os justos e lançarão os ímpios na fornalha ardente. Verso 41 e 42 de Mateus 13. Aqui Jesus é claro, direto e pastoralmente honesto. Haverá uma separação. Guarde isso. Haverá uma separação. Então, essa é uma das parábolas mais severas de Jesus. Pois não há ambiguidade. Ou é trigo ou é joio. Ou é reino ou é perdição. Ou é céu ou é inferno. Não tem meio termo. O Weingrund reforça essa doutrina quando ele fala do juízo final. Haverá um dia em que nenhum falso discípulo permanecerá. Nenhuma injustiça ficará impune. Nenhum engano terá sucesso. Nenhuma mistura continuará existindo. Então, o juízo final é a purificação do reino, a vindicação do justo, a manifestação da justiça perfeita de Deus. Ou seja, é o ponto final da história. Eu quero concluir essa aula. A esperança do trigo e o destino do joio. Deixa eu falar sobre isso. A parábola do joio e trigo revela o coração de Deus. Ele planta com propósito, ele permite o mal com sabedoria, ele espera com paciência e ele julga com perfeição. Enquanto isso, a igreja cresce. E ela cresce em um mundo misturado, em um mundo confuso, complexo, cheio de oposição e engano. As pessoas acham que ser igreja é sair do mundo. Jesus, na oração sacerdotal, ele diz, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, eu oro para que o Senhor os livre do mal. Só que Jesus vai garantir, o trigo nunca será perdido. O joio não vai prevalecer. O joio vai ser arrancado. O reino será plenamente revelado. Então a pergunta dessa aula é muito simples, mas ela é profunda. E eu faço essa pergunta para você. Você está vivendo como trigo ou você está vivendo como joio? Será que você não está sendo um joio em meio ao trigo? E a outra pergunta, você confia na paciência de Deus? O suficiente para esperar o tempo da colheita? Não somos eu e você que fazemos essa separação. Quem vai fazer essa separação é o próprio Deus. Então, eu quero aqui abençoar você. Nós chegamos à segunda aula e falando sobre a terceira aula, falando sobre o joio e o trigo. A segunda foi a parábola do semeador. E a quarta aula nós vamos falar sobre o grão de mostarda e o fermento. Então vamos falar do reino de Deus que cresce silenciosamente. Então, se Deus permitir,
eu vou estar junto com você aqui na próxima aula. Deus te abençoe.